Eu saí de um jogo feito em 2 semanas para isso aqui. Para começar, antes do jogo sair de um lixo completo para um metade lixo, ele passou por uma transformação e muito trabalho. E um pouco de sofrimento psicológico também, mas isso é opcional. Tudo começa numa agradável noite onde eu estava a assistir uma animação Stickman muito foda. E daí me veio a cabeça. Com certeza eu consigo recriar uma animação que provavelmente levou meses a ser feita em formato de jogo em apenas 2 semanas sozinho. Ai. E o mais próximo de um jogo que eu consegui, se é que pode se chamar de jogo, foi esse lixo. Quer dizer, foi esse maravilhoso exemplar que não estava nem próximo do que eu tinha imaginado e... sobrou nada. Daí eu decidi abandonar o projeto, pois eu não encontrei uma maneira de deixar ele interessante e fiquei um bom tempo sem mexer. E daí que vem dezembro de 2025. Quando eu estava cansado de criar um projeto novo a cada 2 semanas, lembrei do projeto que estava ali abandonado, a apanhar poeira, esquecido, e decidi dar uma segunda chance a ele. E é agora que a coisa começa a ficar quente. Para começar, eu precisava resolver o problema que me fez abandonar o projeto, que era como deixar ele interessante. E pensei e... nada. Eu ainda não conseguia achar a resposta. Até que eu pensei em começar por dar uma repaginada no projeto e quem sabe a resposta apareceria. Eu sei que foi uma ideia idiota, mas fazer o quê, né? Então o próximo passo era definir como o jogo vai se parecer. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi furries. Quer dizer, animes? Calma, eu disse animes. Comecei por abrir um programinha bem generoso chamado Veroid Studio, que, para quem não sabe, ele te permite criar personagens de anime genéricos nele. Então foi um bom ponto de partida, acho eu. E depois de passar 18 horas passando o mouse em sliders até achar um visual de personagem minimamente interessante, eu cheguei nesses 2 resultados, que eu acho que ficaram bem interessantes até. O próximo passo foi partir para o Blender para fazer o polimento e as animações e por fim renderizar as imagens, porque, obviamente, eu não sou louco, acho eu, para fazer um jogo full 3D nessa... como é que podemos dizer? Bomba! Então a minha estratégia foi transformar os personagens 3D em imagens 2D, para que assim o jogo fosse leve, mas sem perder qualidade. Entramos para a fase 2. Depois dos visuais feitos, tive que importar as imagens do player e do inimigo para Unity, onde eu tive um sério, grande, travado problema. Tá travando! Basicamente, quando eu coloquei as animações para rodar na Unity, acontece que eu na hora de exportar eu queria tanta qualidade que acabei exportando os sprites muito grandes para um jogo 2D. Então eu passei as próximas 3 horas a redimensionar todas as imagens. Todas elas. Para uma textura que ficasse minimamente aceitável para o que eu queria fazer no jogo. Bom, mas esse estava longe de ser um dos maiores problemas que eu encontraria. E voltamos agora para Unity, onde chegaremos à parte mais chata, onde eu enfrento o meu pior inimigo desde que eu me conheço como Game Dev. A programação! Graças aos vários meses em que eu fiquei a testar as mais diferentes mecânicas, eu consegui evoluir um pouco na programação de jogos em si. E quando fui olhar o código do jogo para tentar reaproveitar, tudo que eu consegui encontrar foi um código podre, nojento, capaz de deixar qualquer um cego só de tentar ler. Um crime contra a humanidade. E o pior de tudo, fui eu que fiz. Depois de quase apanhar depressão, comecei a colocar letras coloridas na tela até que, pau! Consegui fazer um sistema básico de combate e até aí tudo bem. Mas mal sabia eu o que estava por vir. Chegada a hora de fazer a IA do inimigo, e eu achei que seria fácil. Sonhar é de graça, né? Acontece que logo na primeira tentativa eu consegui fazer um sistema totalmente bugado, porque às vezes a IA ficava a correr infinitamente, às vezes congelava, às vezes o jogo crashava. Basicamente, eu estava quase a chamar um padre para exorcizar o jogo, porque ele parecia estar possuído. Mas depois de muito
sofrimento, eu consegui chegar a uma possível solução. E agora, com a IA 50% funcionar, chegada a hora de dar a identidade do jogo, o que nos leva à fase 3. Bom, eu pensei que, como o combate estava bem simples, talvez dar um pouco de contexto ajudasse na diversão. E foi daí que eu pensei no storytelling. Mas, como eu sou um ser humano sem nada na vida, obviamente que eu não teria dinheiro para pagar dubladores, animadores e tal. Então eu tinha que encontrar uma forma rápida e funcional de contar a história, sem ter que ficar a ler 15.000 linhas de diálogo cansativas. E daí que veio a ideia de fazer uma espécie de visual novel estilizada. Basicamente, você tem uma imagem na tela e quando você clica, avança para a próxima imagem e os diálogos aparecem em balões de fala bem estilo comic ou mangá mesmo. Mas para que isso fosse uma realidade, eu precisava dos quadros antes. Então passei uma semana inteira a desenhar cada singular quadro do storytelling. Eu até que tentei caprichar um pouco nas artes, mas sem detalhar demais. Para os fundos eu procurei imagens na internet e dei um pequeno tratamento. Que foi? Achou que eu seria louco o suficiente para desenhar tudo? Diferentemente de você, eu tenho uma vida social. Para os personagens, eu utilizei um aplicativo de pose em 3D, para eu não ter que perder tempo a criar poses do zero. E calma, abaixem as armas, porque primeiro, eu fiz isso porque o jogo em si ainda é um teste e até por isso que eu rushei algumas partes da introdução do storytelling. Segundo, eu já tive experiências sem esse tipo de ajuda no que toca às artes. E terceiro, o jogo é meu e eu quero que você se lasque. Ah, e também pedi ao meu fiel aliado ChatGPT para que criasse um shader para dar esse motion em alguns quadros. Também fiz animações personalizadas para cada quadro no momento em que ele aparece e some. E com isso feito, bastou um pouquinho de letras coloridas para conectar tudo e pronto, sistema funcional. Mas aproveitando que eu já estava a mexer com texto por causa dos diálogos, pensei em partir para o passo 4. Com o storytelling e a base de gameplay quase pronta, era hora de tornar aquilo um jogo, adicionando os menus que conectam tudo. Então foram 3 chatos dias fazendo menus. Eu odeio fazer menus. Chegou o momento de fazer uma das, se não a mais importante coisa em qualquer jogo: as opções. E a primeira coisa foi logo a opção de idioma. E meu amigo, o que eu sofri para fazer esse sistema não está escrito. Depois de muitas e muitas tentativas falhadas, eu me rendi e fui procurar na internet como diabos eu podia fazer isso, já que eu nunca tinha feito nada parecido. E tudo que eu consegui encontrar foram tutoriais que ensinavam a como fazer, mas com recursos que só funcionavam numa versão mais recente da Unity, que não rodava no meu PC. É, triste. E daí eu não tive como, tive que usar a minha arma suprema: ChatGPT! E em 12 segundos, ele me trouxe o néctar, a luz, a esperança. Fui colocar na Unity e... bem, funcionar estava, mas... digamos que estava tudo ao contrário. Basicamente, quando eu colocava em português, o jogo ficava em inglês, e quando eu colocava em inglês, o jogo ficava em português. Que maravilha! Passei literais 4 horas a mudar o código, mas... nada. Eu fui derrotado. E você deve estar a se perguntar nesse exato momento: ah, mas como você conseguiu resolver esse problema então? Simples. Fui dormir. E no dia seguinte, magicamente, ao abrir a Unity, começou a funcionar. Quem sou eu para reclamar, né? Somente aceitei e fiz as outras opções. E de novo, odeio fazer menus. Fiz um menu de seleção de capítulos e eu não sei se disse, mas eu odeio fazer menus. E mesmo que por agora todos eles estejam com esse visual porco, um dia melhora, eu juro. Feito isso, vamos para a parte 5. O passo a seguir era fazer o polimento do jogo, adicionar sons, efeitos visuais, que eu de jeito nenhum iria desenhar, então peguei da internet mesmo e colei lá. E bastou fazer um HUD bem básico e finalmente tínhamos uma beta 100% jogável do início ao fim. E o melhor, você pode baixar agora mesmo e testar se isso aqui é uma obra-prima ou é só loucura mesmo. E tem versão para PC e para mobile.
embora a versão de mobile nesse momento seja apenas uma adaptação muito, mas muito simples da versão de PC, eu fiz ela para que todo mundo conseguisse testar. E para você que deve estar a se perguntar, sim, o jogo até a sua versão 0.9 será gratuito. E a sua versão final, que se tudo der certo, sairá na Steam, ela será paga, mas relaxa, será num preço que até eu conseguiria pagar, talvez. E como o modo história está dividido em capítulos, eu pensei até a versão 0.9 eu adaptar até o capítulo 7 da história. E os restantes estarão na versão final. Então é isso. Isso é só o começo. E se você quiser ver até onde sua loucura vai chegar, já sabe o que fazer. Falou!